irmãos, abra a sua Bíblia, capítulo 5 de João. O livro de João, nós trabalhamos ele aqui 5 anos e meio, antes do livro de Marcos. Nós trabalhamos quase que versículo por versículo, porque a cada ministração era 3, 4 versículos, né? Tinha momento que às vezes era um capítulo todo, ou meio capítulo, mas na maioria das vezes 3, 4 capítulos. Então foi um trabalho expositivo. Depois eu vou ver com o Edno para pôr isso tudo em ordem e pôr lá no playlist para vocês reverem. Você está lá na sua casa trabalhando, está no trem, está no ônibus, está lá num local esperando para uma reunião, um atendimento médico, ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. Está no carro. Mas eu quero voltar a meditar aqui nesse verso. Verso 17. Diz assim: mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vou contar até 3 e vamos à igreja toda repetir esse texto. E eu queria que você focasse nesse versículo, deixasse a sua Bíblia aberta. 1, 2, 3. Mais uma vez. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus responde esse texto diante de um fato, de um milagre. Diante de um milagre. Quem sabe Deus resolveu me dar essa palavra aqui hoje, porque Ele quer realizar milagres aqui nessa noite. Quem sabe seja isso. A gente não entende o agir e o trabalhar de Deus. A gente enxerga uma coisa, Ele enxerga lá na frente. Jesus tinha realizado um milagre no tanque de Betesda. E esse homem estava ali há 38 anos enfermo. Todos conhecem essa história. E esperando ali o agir das águas, nesse poço. Não se sabe, alguns estudiosos acham até que na verdade era um lado místico deles, do povo. O silêncio de Deus durante 400 anos, sem profetas. Então Israel estava muito cheio de misticismo. Então alguns acham que ali aquele agir do anjo na água poderia ser uma coisa mística. Outros creem que é um fato real. A verdade é que aquele homem estava há 38 anos enfermo. E lá na frente o texto diz que sua enfermidade, não é que toda enfermidade é porque alguém pecou, presta atenção. Mas no caso desse homem, era por causa de um pecado que ele cometeu, porque Jesus encontrou com ele depois de curado e disse: olha, vai, não peque mais para te acontecer coisa pior. Quer dizer que toda enfermidade, pelo contrário. Quantos homens de Deus, na própria Bíblia, morreram de enfermidade? Eliseu talvez tenha sido, junto com Moisés e Elias, com certeza, entre os 3 que mais realizaram milagres. Mas Eliseu morreu de uma enfermidade nos pés. Então, o fato de ter uma enfermidade não quer dizer que pecou. É claro que toda enfermidade é resultado do pecado lá no Éden. É a raiz. Tudo que não presta nesse mundo, a raiz está no pecado, que aconteceu no Éden. Por isso Deus enviou o seu Filho para nos salvar, restaurar, e nós temos a eternidade com Ele, onde Ele vai implantar novamente o reino eterno de paz, de alegria, de justiça.
Então, nesse caso, sim, tinha sido um fato de pecado. Lá com o cego de nascença, perguntaram a Jesus, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse, nem ele, nem os seus pais. Ele nasceu assim para a glória de Deus. Então tem enfermidade que é para manifestar um momento a glória de Deus. Paulo tinha uma enfermidade que ele orou ao Senhor pedindo para ser curado, e Deus disse, a minha graça te basta, essa enfermidade vai ficar aí. Para ser um espinho aí na sua carne, para você não se orgulhar do que você tem visto e o que eu tenho te mostrado. Então, Jesus cura esse homem e aquilo vira um barulho na cidade, em Jerusalém. Esse tanque aqui, para quem já foi em Jerusalém, conhece, né? Um espaço maior do que essa igreja aqui, talvez do tamanho da outra. E uma fila imensa, Jesus encontra esse homem e diz, por que você ainda está aqui? Ele falou, porque eu estou aqui esperando alguém para me levar até o tanque, mas não tem ninguém. E Jesus disse, então toma aí a sua maca, toma aí o seu leito e vai embora para casa. Aquele homem saltou, foi curado e foi embora. E saiu espalhando pela cidade. Essa jogada de linguagem que Jesus faz, eu até hoje não consegui entender. Não fala para ninguém o que aconteceu. Não tem como. Né? O cara é cego de nascença. Aí Jesus cura ele não vai falar para ninguém? Então até hoje, apesar que eu nunca parei para fazer uma pesquisa, um estudo nisso, mas eu até hoje não consigo compreender. Por que Jesus pedia isso? Ele curava alguém milagrosamente, vai e não fale para ninguém. Como é que não vai falar? Se Deus fizer um milagre aqui comigo, com você, você não vai falar? É boca no trombone na hora. Aí por Face, Jesus fez milagre e tal. Então, o problema aqui é que Jesus fez o milagre no sábado. O judeu no sábado, principalmente os líderes religiosos, era pela lei de Moisés, não se trabalhava, não se fazia nada. Tinha que reservar para adorar o Senhor. Mas na lei de Moisés e nem o próprio Jesus, para fazer o bem, não tinha problema. O dia era reservado para você adorar a Deus. Por que existia o sábado? Deus estabeleceu o sábado. Primeiro, como exemplo de descanso, para que o trabalhador estivesse com a sua família reunida. Segundo, para adorar. Primeiro lugar, para adorar a Deus. Segundo lugar, para você descansar e ter um momento com a sua família. Terceiro, para descansar os animais. Olha como é que Deus é. Era para descansar os animais que aravam, que trabalhavam na terra. Era para descansar a terra. Tanto é que cada 7 anos era um ano sem plantação, para descansar a terra. Para descansar as plantas, as colheitas. Para descansar os animais também. Para descansar os escravos, porque tinha escravos naquela época. Então o sábado também era para descansar os escravos. Jesus, em momento algum, proíbe fazer o bem. Então, por exemplo, se um animal tivesse caído num buraco, você ir lá salvar aquele animal, não tinha problema nenhum. Você não quebrou o sábado. Você fazer o bem para alguém, tem alguém passando fome ali, você levar a comida para ele, não tinha problema nenhum. Mas esses homens hipócritas, e perseguindo Jesus, você realizou o milagre num sábado, não podia, você mandou esse homem carregar a cama no sábado, ninguém pode carregar a cama em sábado. Falaram isso para o homem falou, quem fez o milagre mandou eu carregar, como é que eu não vou carregar? O homem veio e me faz um milagre, eu estou numa desgraça tremenda há 38 anos, vocês nunca foram lá me dar um copo de água. Agora, depois que eu sou curado, vocês querem me infernizar? É desse jeito, não é? Você está lá debaixo de sofrimento, luta, não aparece ninguém não. A hora que você é abençoado, ainda vem te infernizar.
Aí, condenando Jesus, a palavra de resposta de Jesus para eles foi essa, ó. Meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. A pergunta interessante é, olha, ou a reflexão, o trabalhar de Deus por você, trabalhar de Deus pelo seu povo, o cuidado diário de Deus por mim e por você. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. É sábado, não é para vocês trabalhar não, eu que estabeleci a lei, é para vocês adorar, descansar, os escravos descansar, plantas descansar, animais descansar, tudo descansar e me adorarem. Mas eu e meu Pai não paramos, estamos trabalhando, estamos cuidando do universo, do planeta, de vocês, estamos trabalhando. Primeira reflexão que eu faço é muito interessante, sabe por quê? Porque o diabo também não para de trabalhar a hora nenhuma, ele não cansa. O diabo não para de trabalhar, é um inimigo que não há acordo com ele. Vamos fazer um acerto aqui, esse mês você não vai me perturbar, não tem acordo com o diabo. Os lutadores de boxe, eles lutam, aí quando um dá o nocaute, caiu, não toca mais, caiu, acabou, ele não morreu, mas caiu. O diabo, ele dá o nocaute, e ele vem e continua batendo até matar. É um arqui-inimigo, é impiedoso, em momento algum ele vai se arrepender, ou vai ficar triste, ou com peso de consciência. Às vezes a gente erra com alguém, toma uma atitude errada, fica nervoso com alguém, alguma coisa, aquilo dá uma angústia na gente, a gente vai orar, procura a pessoa para pedir perdão. O diabo, ele não pensa assim, ele trabalha noite e dia, ele não dorme, ele não descansa, ele está girando as nações. Da onde tu vem, Satanás? Estou girando a terra aí. Estou vendo os governos da terra, estou vendo como é que estão as coisas aí, porque não pode ficar em paz não. Estou trabalhando. Girando. Só que ele não trabalha, ele vadia. Que a palavra trabalho você tem que usar para quando está produzindo. A palavra trabalho é quando você está produzindo. Quando você está realizando alguma coisa produtiva, quando você está realizando alguma coisa que vai dar resultado, isso é trabalho. Quando você está fazendo alguma coisa, ainda que incansavelmente, ainda que suando, ainda que não durma, para fazer aquilo 24 horas, mas não é produtivo, não é para somar, não é para ajudar alguém, não é para abençoar alguém, isso é vadiagem. Você está ali, suando, é 24 horas, não dorme, não descansa, mas isso não é trabalho, você está vadiando. O diabo, ele não trabalha, quem trabalha é Deus, ele fica vadiando. Porque o trabalho é construir, o diabo é destruir. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus faz uma comparação do diabo com o ladrão. Esse texto tem uma ligação com as atitudes do diabo. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. O ladrão é instrumento de quem? Do diabo. Então o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então ele não trabalha, ele vadia, mas ele vadia incansavelmente, ele não descansa. Trabalhar é construir, é erguer, é restaurar, é somar, é contribuir. O diabo, ele não soma, ele não contribui, ele não constrói, ele destrói. Mas 24 horas, incansavelmente, Binho, não para. E ele não descansa por causa disso. Isso para ele não lhe traz canseira, até porque a estrutura física e espiritual, por ele ser espírita, ele não tem sono, canseira.
Então nós temos um arqui-inimigo que não cansa, que não para, que arquiteta o mal 24 horas. 24 horas ele está arquitetando o mal, planejando o mal, com a inteligência acima de qualquer homem mais inteligente, qualquer mulher mais inteligente dessa terra, não chega perto do cérebro, da mente do diabo. O diabo tem os seus profetas, não é só lá, numa religião, não. Tem filósofos que foram preparados por ele, pensadores intelectuais, que foram preparados por ele, em que seus livros são sucesso. Eu não estou falando de livros que fazem sucesso, de pessoas aí que eu não sei como que faz sucesso. Eu estou falando de intelectuais mesmo. Assim como Deus tem os seus profetas, os seus pensadores, o diabo também tem, porque ele trabalha imitando a Deus. Então ele tem arquitetos, pensadores em todas as áreas. Então, o que eu estou te falando é para você refletir a importância do que é essa resposta de Jesus. Eu estou te falando o lado negativo da coisa para você entender o que significa Jesus falar: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus está dizendo, ele trabalha, não cansa, e eu estou aqui do lado dele. Eu trabalho 24 horas e não canso, estamos aqui trabalhando. Porque nós temos aqui um arqui-inimigo. 24 horas arquitetando, planejando, maquinando. Um lado do mundo agora está todo mundo quieto, dormindo. Ele está do outro lado trabalhando. Vai dormir lá, ele vem para cá. E ele está agindo. Ele age nas madrugadas, ele age na noite, ele age durante o dia. Ele está incansavelmente, ele quer destruir vidas, quer destruir igrejas, quer destruir nações, quer destruir famílias, quer destruir pessoas, famílias, lares. Sabendo disso, qual é o consolo para nós? Um inimigo que não tem piedade, não tem sentimento, não tem peso de consciência, não se entristece porque te feriu. Então nós dois temos um choque. Aí eu te feri, eu vou para casa triste, angustiado. Puxa vida, o que eu fui fazer? Onde eu estava com a cabeça? O diabo não tem isso. A felicidade dele é desgraçar alguém. A alegria dele é uma só, é ver a desgraça de alguém. De um povo, de uma nação, de uma igreja, de uma família, de um lar, de uma pessoa. Essa é a realização. Essa é a motivação. Você tem que entender isso para entender esse versículo. Porque ai de mim e de você, se o nosso Deus não estivesse trabalhando incansavelmente, e o nosso Jesus trabalhando incansavelmente por mim e por você. A gente entendendo esse outro lado, você vai entender e valorizar o que é o trabalhar de Deus, o constante trabalhar de Deus, o imparável trabalhar de Deus e de seu Filho Jesus Cristo em prol da manutenção desse universo, onde até o ímpio é abençoado, porque o ímpio é abençoado com o sol, é abençoado com a chuva. Hoje foi um dia de bênção, é de sol. O povo vai para onde? Vai para a praia, vai para um sítio, vai curtir. Quem é que deu isso? Foi Deus que deu. Até para o ímpio Deus dá dias de paz, de alegria. Senhor? Riqueza. Riqueza, né, que o senhor falou? Riqueza de Deus. É o sustentar de Deus, Ele está sustentando os planetas, o giro da Terra,
É Ele que está organizando. E o mais maravilhoso, Ele está trabalhando em prol da igreja, Ele está trabalhando em prol de você, Ele está trabalhando em prol da sua casa, Ele está trabalhando em prol do povo dEle, para que o povo vença, para que o povo chegue até a eternidade. Pastor, mas se Deus está trabalhando, por que as coisas ruins acontecem? Deus permite, Ele sabe o porquê. Deus sabe o porquê. Tem coisas que a gente passa porque Deus está nos provando, ensinando, nos quebrantando, nos fazendo crescer espiritualmente, nos amadurecendo, desenvolvendo o nosso caráter. Tem vezes que Deus aperta para você que está fora da igreja, Jesus trazer de volta. Você que nunca aceitou Jesus, reconhecer que Ele é o Salvador. Essa pandemia no início eu falava, isso é uma desgraça tal. Não falo mais isso não. Porque eu não tenho dúvida que essa pandemia está nas mãos do nosso Deus. Pastor, mas já morreu 600 mil aqui no Brasil. No dilúvio só sobrou 7. E outra coisa, mas e os crentes que morreram? Esses estão no céu. Estão no lucro. Estão no lucro. Mas o senhor quer ir para lá agora? Não, agora eu não quero. Quero na hora certa. Não, mas o senhor é melhor do que aqui. Não, Deus tem um plano comigo, com você nesse momento. A nossa vida, a vida quem dá é Deus. Ele estabeleceu ela para que nós glorifiquemos a Ele. Tem vidas para ser ganha, tem vidas para nós levarmos para o céu também. Se Ele levar todos os crentes, quem é que vai para o céu? Como é que o evangelho vai ser pregado? Paulo disse, como é que vai ser pregado se não há quem pregue? Como é que vai ser enviado se não há quem envie? E Deus estabeleceu um espírito de vida em nós, que senão todo mundo suicidava. Essa vontade de viver é um espírito que Deus colocou em nós, que senão todo mundo suicidava, morria. Essa vontade de viver que você tem é o espírito de Deus que colocou. Porque Deus tem um plano, tem um projeto com você, comigo. A hora que encerra aquele plano, aquele projeto. Então quem é servo de Deus que morreu nessa pandemia, está no lucro. Vai lá e pergunta se ele quer voltar. Não, deixa quieto que Jesus está cuidando. Tal. Nenhum irmão que deu testemunho pós-ressurreição, vocês já devem ter ouvido, queria voltar. Pelo menos são os testemunhos, principalmente com aquele pastor João, né, que escreveu aquele livro Arrebatamento, lá na década de 70, 60. Talvez tenha sido o arrebatamento mais semelhante ao de João do Apocalipse. Pastor João, que foi pastor lá, professor em Pindamonhangaba. Então, irmãos, essa pandemia aí é a vara de Deus trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus tem as suas formas de trabalhar. Quando a gente era criança, que o pai chegava com aquela vara de goiaba e batia na gente, ou a mãe, você não entendia nada. Quer dizer, você sabia que estava fazendo coisa errada. Mas você não sabia que aquela vara de goiaba ia fazer de você um pastor presidente de Bangu. Você não sabia que aquela vara de goiaba que seu pai e sua mãe usavam ia fazer de você um advogado, um professor, um pai de família sério, uma mãe de família. Se fosse ruim, você não amava os seus pais. Então, entendendo esse agir, o vadiar, de 24 horas, incansável, impiedosamente, maldosamente, do diabo, usando pessoas, usando seus instrumentos, usando seus discípulos, infiltrando pessoas nas igrejas, enfim, infiltrando pessoas em tudo quanto é canto da igreja. Qual é o consolo meu e seu? É saber que o meu Pai que está no céu, o seu Pai que está no céu,
está trabalhando até agora. E Jesus ainda reforçou, e eu trabalho também. Então aí eu posso descansar o coração, porque de saber esse agir do diabo 24 horas, incansavelmente, maldosamente, impiedosamente, é de dar infarto no coração da gente. Mas aí eu descanso a minha alma, eu descanso o meu espírito. Eu posso pensar lá na frente, eu posso fazer projetos em nome do Senhor, porque eu tenho um Pai, um Deus, trabalhando por mim e trabalhando por você. Incansavelmente. Desde lá do início, quando Ele criou os céus e a terra. Foi criando céus, terra, mar, luz, estrelas, animais, cada um na sua espécie. Né? Cada um na sua espécie. Para nenhum girafa não se apaixonar por hipopótamo, elefante não apaixonar por leão. Cada um, a Bíblia diz assim, cada um na sua espécie. Não há mistura. Não há mistura de espécie. Deus fez o leão e deu a leoa. Fez o elefante e deu a esposinha dele. Fez o boi, deu a vaca. A Bíblia diz que Deus fez cada um na sua espécie. E nenhum se atrai por outro. Vai lá no zoológico, fica esperando lá um leão ter um namoro com uma girafa. Fica lá com a máquina filmando, você não vai ver isso nunca. E a Bíblia diz assim, e Deus viu que tudo que Ele fez era bom. Ele estava trabalhando. Fez o homem à sua imagem e sua semelhança. E Ele vem trabalhando. Aí Ele começou a trabalhar, o homem pecou, Ele começou a trabalhar para a restauração do homem, para a salvação do homem. E Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. E aí Ele envia Noé para salvar, porque o povo corrompeu, mas Ele tinha ali uma família. Ele abriu, a arca era para todos. Só que ninguém quis. Aquela arca ali não foi para Noé e a família, não, era para todo mundo. Noé anunciou 120 anos. Onde está escrito isso, pastor? Ué, ele levou 120 anos construindo, todo mundo que via enxergava, o que você está fazendo? Estou fazendo uma arca, porque Deus anunciou que vai ter um dilúvio, vai morrer todo mundo que não entrar na arca. 120 anos ele foi taxado de maluco. Porque, onde está isso na Bíblia? Não está, mas se ninguém ouviu, é porque achava que ele era maluco. No Egito, Deus destruiu o Egito, mas Deus não avisava toda hora para Faraó, deixa meu povo ir que não vai ter nada. Não, aqui não sai não. Não vai sair? Então, meu irmão, segura. Aí Deus levantou os juízes. Tudo isso Deus traçando para chegar a Jesus e a salvação chegar aqui em Bangu. Deus trabalhando para que a salvação chegasse aqui. Lá Isaías está dizendo que nós, gentios, estávamos sentados em trevas, mas raiou a luz da salvação. Quem são os gentios? Somos nós que não éramos judeus. Ele trabalhando para que a salvação chegasse aqui, ó, na Zona Oeste. Aí Ele enviou os seus profetas, o povo apedrejava profeta, matava. Aí por último Ele enviou o seu Filho. Quiseram impedir o seu filho, o diabo arquitetou a morte na cruz. Não foi o diabo que planejou não, foi Deus que planejou, porque precisava alguém morrer no meu e no seu lugar. O diabo nunca planejou nada, pelo contrário, ele não queria que Jesus morresse na cruz. Porque ele sabia que ali era o fim do reino dele. Ele sabia que ali era o cumprimento de Gênesis 3:15. Da tua semente vai nascer um. Ele vai até ser ferido no calcanhar, que é a cruz. Mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. E o Senhor vem trabalhando e chegou a salvação. Um homem enfermo não tinha condição de trabalhar. Ninguém ajudava. Ninguém estendia as mãos, ninguém socorria. Os religiosos lá que depois dele curado e carregando a maca dele, aí chegaram lá com a lei de Moisés. Não, aqui a religião diz que você não pode fazer isso. É conversa fiada, meu irmão.
Eu estou lá numa miséria tremenda, você nunca foi me levar um copo d'água, um pratinho de comida. Você nunca foi lá me ajudar a me jogar lá no poço de água lá. Agora você vem me condenar, deu curado? Era para ele pegar aquela maca e dar na cabeça do fariseu. Aqui, ó. Plá! E ir para o culto da glória a Deus. Né? Era para você fazer isso. Sabe o que é isso? É Jesus cuidando, é trabalhando. Descansa o teu coração. Se nós temos um arqui-inimigo que é incansável, melhor é o que está conosco do que é o que está no mundo. Ele está trabalhando, irmãs. Está trabalhando até agora. Esse pão que você tem na sua mesa é o Senhor trabalhando por você. A roupa que você está vestido é o Senhor trabalhando por você. O dinheiro para você pegar o seu ônibus, o seu trem, é o Senhor que está trabalhando por você. O emprego que você tem é o Senhor trabalhando por você. A sua família está aí unida, é o Senhor trabalhando por você. As suas férias, você sai de férias, é o Senhor cuidando de você, porque sabe o seu limite físico. A luta que você está passando, Deus sabe porque Ele está cuidando também. Tem hora que a gente precisa de uma lutinha para, como diz por aí, descer do salto, né, para as irmãs e para os irmãos. O que é? Hã? O que é? Sandália da humildade, olha aí. Para um descer do salto e o outro usar a sandália da humildade. Se você for inteligente, você chega na frente. Jesus, nem manda prova não, que eu já estou aqui, de joelho pedindo misericórdia. O Senhor sabe que eu não presto mesmo, vai tendo misericórdia. Você vai se livrando igual Davi. Davi adiantava, né? Você tem um Jesus que está procurando você, Ele está trabalhando. A gente está meio perdido, Ele está procurando. Onde é que você está? Ah, eu estou aqui, numa fila aqui esperando um milagre. Levanta. Levanta, porque eu estou trabalhando por você. A Bíblia lá no Salmo, já preguei aqui, o Salmo 3, que é a história, aquele Salmo é lindíssimo. Davi compôs aquele Salmo quando o seu filho o expulsou do trono e ele estava no deserto. Ele lá no deserto, abandonado, ele compôs um hino, que é o Salmo 3, e ele escreveu assim: Senhor, eu vou deitar aqui nessas pedras, no deserto, sem a minha cama de rei, sem o meu quarto de rei, sem a minha comida de rei, sem o meu trono, mas eu vou deitar aqui no deserto, eu vou levantar, porque o Senhor tem cuidado de mim. Como é que cuida se não estiver trabalhando? Presta atenção, minha irmã, o Senhor está trabalhando por você. O Senhor está agindo por você. Igreja, levanta a sua mão. O Senhor toca na sua mão agora, porque Ele está agindo e trabalhando por você. Você que está aí no vídeo me assistindo, levanta a sua mão. O Senhor está agindo e trabalhando por você. O diabo está trabalhando? Não, ele está vadiando. Quem trabalha é o nosso Pai, é o nosso Deus. Ele está fazendo lá as suas ações, mas o nosso Deus está trabalhando por você. Ele está construindo a sua casa, Ele está construindo a sua vida, Ele está construindo a sua caminhada, Ele está construindo a sua jornada. Essa obra aqui, quem está fazendo é o Senhor. A sua casa está de pé porque o Senhor trabalha noite e dia. Essa orquestra está de pé porque o Senhor trabalha. Vocês jovens louvaram o Senhor aqui hoje, porque tem um Deus poderoso que está trabalhando por você, para você ficar firme aqui, ó. Saia da casa de Deus, não. Ontem eu estava com meus pais e falei para eles: olha, a maior vergonha da minha vida, a maior tristeza, a maior perda de tempo, foi na minha adolescência eu ter saído da igreja. Que vergonha que eu tenho. Todo dia eu vou orar, eu tenho que orar: Jesus, me perdoa.
perda de tempo, as besteiras, a inutilidade. Se tivesse ficado lá na casa do Senhor, participando de festa de jovens, de retiro, de adolescentes. Irmãos, põe a sua mão direita no seu coração, feche os seus olhos.